Oi, gente. Aqui é o professor Leonardo. Eu vou começar a primeira aula da disciplina de Psicologia Médica 7, tá? Da Faculdade de Medicina da UNB. Essa disciplina aborda exatamente a psicologia dos médicos, a saúde mental dos médicos e estudantes de medicina. Fazer uma abordagem e vamos ter essas aulas assíncronas, encontros online com os alunos para uma conversa sobre os temas abordados na aula. A referência bibliográfica está na ementa da disciplina e vou colocar aqui também na descrição do vídeo, certo? Então, nessa primeira aula, o tema é do capítulo 1 do livro, onde aborda a psicologia dos médicos e a cultura da medicina, certo? Então, o próprio capítulo, né, o próprio autor já começa trazendo um relato de um médico, na história do Dr. Jonathan Drummond Webb, né? História de um cirurgião cardíaco, né, pediátrico, que ele veio de origem da África do Sul, que foi aos Estados Unidos e você vê uma trajetória muito brilhante, né, de crescimento na carreira, muito bem sucedida e que, por mais espantoso que seja, acaba o desfecho muito trágico, que próximo do Natal, Ano Novo, ele acabou cometendo suicídio, né? Então, tem até um relato na própria história que alguns diriam, né, que eles salvaram 98 de cada 100 pacientes. Já o próprio médico diria que perdeu 2 de 100. Então, apesar desse caso ser um extremo de uma história, né, médica, uma história trágica, né, e que levou ao suicídio, questão do sofrimento, né, psíquico do médico, do profissional da medicina, que começa desde a graduação, né, ela é um contínuo, né, no prejuízo, né, alguns com mais dificuldade de lidar com essa angústia, outros com menos dificuldade, mas que existe isso. Então a gente vê que a abordagem preventiva mais sensível para evitar o sofrimento psíquico é exatamente a gente começar a conversar sobre isso, reconhecer as vulnerabilidades e estressores inerentes da prática médica, tá? Então a primeira parte da discussão aborda exatamente quem é essa pessoa que entra na medicina. Então existem vários tipos de personalidade, né? Não tem uma personalidade médica, né? Tem aqueles mais obsessivos, tem aqueles mais expansivos, né? Tem as pessoas mais retraídas, né? Existe personalidade como qualquer outra pessoa na população geral. Porém, existem algumas características pessoais que costumam estar presentes em quem acaba buscando a medicina, né? E isso em maior ou menor grau, né? E que isso, estando presente, apesar de ter algumas características que, de certa forma, a própria formação, a própria cultura, a sociedade muitas vezes espera isso do paciente, não necessariamente isso é adaptativo, né? Pode inclusive trazer mais sofrimento para o indivíduo, né? E a primeira discutida no capítulo é exatamente o perfeccionismo, né? Perfeccionismo é uma característica, né, individual, né, e que ela está muito relacionada, né, na medicina com essa característica, né, de uma exigência demasiadamente grande, né, sobre o próprio desempenho, né? Até do ponto de vista psicológico, a compreensão que se faz é de que existe uma convicção lá da infância, né, de que não foi suficientemente valorizado ou amado pelos pais e que, de certa forma, isso acaba impulsionando ao longo da vida, inclusive na vida adulta, relações onde a pessoa fica buscando essa perfeição para tentar buscar a atenção do objeto amado, né, que lá traz no mundo interno, na história prévia, está ligada ao vínculo materno e paterno, e no futuro começam os vínculos com os professores, né, com os superiores, né, com staffs, chefes, né, buscando com as pessoas com quem se relaciona, às vezes até com os pacientes, com o reconhecimento de colegas. Então, por mais que possa parecer uma coisa admirável, né, uma busca por uma perfeição, acaba sendo sempre um tormento,
pro indivíduo. Por quê? Porque não há prazer nessa busca pela perfeição. O indivíduo acaba inconscientemente buscando essa perfeição, não para obter um prazer desse reconhecimento, mas sim para se aliviar desse tormento da consciência, né? Que fica acusando, que fica deixando com a autoestima baixa. Então existe esse comportamento, né, de perfeccionismo e também existem outras características que o autor traz. A tríade compulsiva, então que vem com essa baixa autoestima, um duvidar de si, uma culpa muito grande e um senso exagerado de responsabilidade, uma necessidade de controle. Por isso, tríade compulsiva, né, que está relacionada com características de controle, de necessidade de controlar todo o ambiente e as suas relações, para que isso possa levar a essa perfeição exagerada, né, idealizada, fantasia de que vai alcançar uma perfeição completa, um controle total. Isso leva a uma rigidez que que o capítulo também traz, onde fica difícil de buscar uma flexibilidade maior para a resolução de problemas na relação com colegas, com os chefes, né, com os pacientes. Né? Existe até uma certa teimosia também associada a isso, uma inabilidade de delegar funções, porque já que fica tentando controlar tudo, fica difícil de delegar para outras pessoas a função que é a função médica, a função de cuidados, as tarefas a serem realizadas, né? E acaba ficando muito solitário nesse sentido. Então fica uma devoção exagerada ao trabalho, porque não pode delegar nada para ninguém, tem que ser perfeito, né? Acaba negligenciando as relações, inclusive as relações pessoais, né? A dedicação exagerada ao trabalho, quanto você tem 24 horas por dia no seu dia. Então, isso aí você tem que incluir o trabalho, tem que incluir o lazer, tem que incluir o sono, tem que incluir as suas relações afetivas, e a gente acaba vendo muitos profissionais quando eles são mais vulneráveis nesse sentido, são mais rígidos, né? Tem essa obsessão pelo trabalho, essa compulsão ao trabalho, acabam negligenciando esses outros aspectos da sua vida do dia a dia, o que também vai levar a um sofrimento maior. E isso tudo internamente, já existe, né, essas características, em maior ou menor grau, dentro do indivíduo. Né, e que acabam muitas vezes também sendo reforçadas pela cultura. O excesso de trabalho é reforçado culturalmente dentro e fora dos hospitais, né? Seja pelos colegas, pelos professores, pelos chefes, mas também pela própria sociedade. Né? Se espera que um médico fique, a gente acaba vendo gente brigando com o médico que está de plantão, o médico não pode ficar doente. Né? A gente vê notícias muitas vezes falando sobre a questão do erro médico, né? Sobre a impossibilidade do médico errar, né? E isso acaba reforçando muito, né? Então, existe uma privação do prazer para o médico, trabalho, excesso, a dificuldade em confiar e delegar, e desvaloriza o papel do paciente nesse sentido, né? No sucesso do tratamento. Então, até a própria fadiga acaba sendo considerada uma característica de sucesso. O médico está caindo aos trapos, cansado. Não, é porque esse rapaz trabalha bastante, esse médico, esse doutor, essa doutora trabalham bastante, então é assim mesmo, né? Que bom. E isso a gente vê que tem um risco muito grande. Né? A gente sabe que um médico cansado aumenta o risco de erro diagnóstico, né, erro nos tratamentos. Isso acaba não sendo adaptativo por esse motivo. Né? Tá? A busca de aprovação dos superiores também reforça esse comportamento. A gente acaba ouvindo mesmo, talvez vocês possam até reconhecer, às vezes existe até uma luta do próprio indivíduo, né, em tentar relaxar um pouquinho mais e se dar a chance de ter um descanso, né? Mas às vezes só de conviver com pessoas exigentes em volta começa a se cobrar também, né? Então existe a pressão externa e que aí mexe na parte interna do indivíduo, né? Que faz essa cobrança e aí junta a fome com a vontade de comer.
Então, existem situações de exposição, vergonha, humilhação, né, em reuniões, frente a paciente também, discussão de casos, né, que também acabam muitas vezes sendo mais um agravante nessas exigências. O erro é muitas vezes criticado nessas reuniões, sejam pelos colegas, sejam pelos superiores, seja pela própria pessoa que não admite que possa errar numa discussão de caso, falar uma besteira em público. A própria indústria do processo, o artigo sendo um artigo, um texto referente à realidade americana, a gente vê isso sendo importado, né, também para a nossa realidade. Então, a indústria do processo também acaba moldando essas características, mesmo após o fim do tratamento. Então, a pessoa, né, vamos dizer que sobrevive a todo esse processo, né, maçante, sobrecarga emocional na faculdade, na residência. Alguns vão para mestrado, doutorado, terminam tudo, vão para o consultório trabalhar, mesmo trabalhando sozinho, a própria indústria do processo acaba também estimulando, né? Fica aquela minhoquinha na cabeça da pessoa, né? Tem que exagerar, tem que exigir demais de mim, eu tenho que alcançar uma perfeição impossível, porque senão eu vou ser processado também. E o próprio livro traz exemplos assim, outros exemplos também bastante interessantes, né? E sempre reforça a necessidade dos alunos fazerem a leitura do capítulo junto a essa aula para também fazer a compreensão e dar importância para os próprios as próprias vinhetas, os próprios casos clínicos que os autores trazem, que é muito ilustrativo disso que ocorre, tá? Nessa história da cultura da medicina, a gente vê também os parceiros dos médicos, marido, esposa, muitas vezes também se distanciando com esse comportamento, sendo uma consequência, mas também uma causa a mais aí, né? Que acaba virando uma bola de neve. Então, com os parceiros mais distantes, né? Seja marido, esposa, os filhos, né? Mais distantes desse pai, dessa mãe, médicos que estão lá enfiados no trabalho, menos o médico acaba se sentindo inserido, né? E gostado, e aquela relação afetiva, aquela aproximação, e acaba também contribuindo para que o médico fuja, vamos dizer assim, se defenda buscando o meio profissional, onde ele tem algum tipo de reconhecimento, né, maior, onde ele acaba tendo uma importância maior, né, e acaba isolando mais esse profissional. Daí o texto continua e começa também a trabalhar um assunto bastante importante nesse sentido, né, é da questão da médica mulher. As mulheres estudantes precisam ter muitas características psicológicas, né, com seus pares masculinos para entrar nas escolas de medicina. A literatura científica indica que existem diferenças de gênero na forma que as identidades se desenvolvem, né? Então, assim, os garotos, no desenvolvimento psicológico, os garotos costumam desenvolver autonomia através da separação com as suas mães, né? O que leva a eles a ter uma busca de maior independência e autossuficiência, e assim desenvolver o caráter, a identidade deste garoto enquanto adultece. Já as garotas, a separação e autonomia, como ocorre nos garotos, não é tão importante. O desenvolvimento da identidade da garota costuma estar muito mais associado com uma associação próxima com as mães, e isso acaba levando também na adultez da mulher uma valorização muito mais das relações, da filiação e da aproximação afetiva. E o que acaba também sendo, como as mulheres acabam desenvolvendo muito mais esse lado mais afetivo, das relações interpessoais, da valorização da relação, isso acaba também entrando um pouco em conflito com essa prática de isolamento, de competição, de uma coisa, de uma independência maior, de uma autonomia maior. As mulheres, por essa característica mais afetiva e melhor relacionamento, elas acabam sofrendo menos processos por más práticas. Isso se observa bem na epidemiologia dos processos nos Estados Unidos, onde os homens têm muito mais os médicos homens costumam sofrer muito mais processos
médicos do que as médicas mulheres. Elas costumam estar muito mais satisfeitas com a especialidade que elas buscam, com as relações com os pacientes, relações com os colegas, mas também elas são menos satisfeitas, né, no geral, na questão de autonomia na profissão, né, na questão de relação com a comunidade, né, do exagero, uma necessidade de estar atendendo mais e mais, na questão dos pagamentos e de recursos médicos mesmo, da possibilidade de poder prover melhores condições de trabalho também. Então elas precisam de mais tempo para prestar o atendimento de qualidade. Né? Exatamente por esse valor na relação, né, as mulheres tendem a investir mais tempo com o paciente, né, sendo também uma das causas, né, que contribuem para acabar recebendo menos nesse sentido, né, e acabam sofrendo, por todos esses motivos, sofrendo maior burnout, pela falta de controle no local do trabalho, desejo de ter mais tempo com os pacientes, de sentir-se mais em desacordo com as organizações onde a gente trabalha. É bem difícil muitas vezes, né, tentar prestar um serviço maior e as instituições às vezes cobrando uma maior fluxo de pacientes, né? E sobrecarrega também, né? E diminui, aumenta a frustração em relação ao trabalho, né? Junta-se tudo isso das características pessoais com essas realidades da medicina em geral, a gente ainda junta a questão da jornada de trabalho com as outras jornadas. A gente já fala não só da jornada dupla de trabalho, mas às vezes uma jornada tripla de trabalho da mulher, né, que tendem a cuidar mais dos seus filhos e às vezes com os pais envelhecendo acabam tendo que cuidar também dos seus pais, né? E isso também sendo um foco, né, de sobrecarga, de estresse para a mulher na profissão, né? Tanto que acaba se observando, a gente vê a taxa de suicídio da mulher médica se aproximando das taxas de suicídio do homem médico, né? Enquanto na população, assim, se a gente for comparar taxa de suicídio tanto dos dois sexos com a população geral, as duas sobem, né? Mas a taxa de suicídio no sexo masculino sobe menos, né, comparativamente, do que a taxa de suicídio feminino. Então, chegam a se aproximar. É quase como se existisse um efeito de apagamento das diferenças sexuais na epidemiologia em função da profissão, né? Você vê o tamanho da sobrecarga, né, sobre o indivíduo, certo? Ainda existem também, né, infelizmente, questões de assédio na profissão, a questão da gestação, não só dos problemas mesmo de relações de trabalho, uma exigência externa, mas também uma exigência interna das mulheres também com uma culpa, de sentirem culpadas, muitas vezes até por estarem, às vezes, dando mais trabalho para os colegas, né? Divisão de plantão, de atividades. São esses vários fatores, né? Entre outros, que vão contribuindo para essa sobrecarga e toda uma necessidade da gente observar com cuidado, né? Cada caso, né? A gente poder individualizar situações para não ficar generalizando os cuidados e a gente poder saber cuidar melhor de cada caso, né? Cada indivíduo. De qualquer forma, a inclusão da mulher na medicina, que tem aumentado bastante, né? Se for pensar na prevalência do sexo feminino na formação médica nas últimas décadas, é um boom estrondoso, isso é muito bem-vindo, né? E tem contribuído muito para mudar muitas ideias machistas na medicina, né? Então, aquela ideia do trabalho que vem antes de tudo, a busca maior de equilíbrio nas vidas, né? A vida pessoal, a vida profissional, né? Isso tem não só com a mudança das gerações, né?
própria forma de viver a vida, de observar como é que lida com a própria vida, tem mudado com as gerações que vão se passando, mas também contribuindo também por essa mudança no perfil de gênero na medicina, certo? Então, os médicos têm buscado por especialidades mais equilibradas com a vida familiar, né? Inclusive, até no próprio texto, ele cita algumas especialidades que talvez possam até ser um pouco diferentes na preferência brasileira, mas uma das coisas que ele cita, por exemplo, até a medicina da família nos Estados Unidos acaba sendo menos escolhida em função dessa exigência de horário, você ter menos autonomia, né, para você flexibilizar a tua realidade com a tua necessidade mesmo, né? Como você tem lá que bater, vamos dizer, bater ponto no serviço, né? Enquanto você tendo um consultório, vamos pensar numa psiquiatria, né? Uma dermatologia, né? Tendo um consultório próprio, ou então algum outro tipo de especialidade, você tem uma autonomia maior. Você pode escolher um dia que você não trabalhe, né? E isso fica muito mais flexível. Bom, e para concluir, o texto ainda traz um último exemplo da dificuldade, de como é que pesa esse perfeccionismo na realidade feminina, né? Dando o exemplo de uma médica que se tornou mãe e que ela acabava também se sentindo muito culpada por qualquer escolha que ela fizesse, né? Quando ela estava com o filho, ela se sentia culpada por não estar com os pacientes, atendendo os pacientes, e quando estava com os pacientes, se sentia muito culpada por não estar com os filhos. Então a gente vê o quanto fica a questão do perfeccionismo uma coisa impossível de se vencer, né? Porque fica completamente idealizado, é uma coisa fora da realidade mesmo, né? Impossível de se contemplar. E o quanto a gente precisa trabalhar e pensar sobre isso, sobre a nossa realidade, conhecendo bem o que a gente vai buscar, porque a profissão é exigente, a profissão tem uma demanda grande que a gente precisa se dedicar mesmo, né? Não só de carga horária, como de tempo, né? A gente demora mais para se formar e se inserir no mercado de trabalho, né? Às vezes, dependendo da especialidade, se demora 11 anos para você estar pronto para começar a trabalhar. A gente também tem que saber conhecer um pouco dessas limitações que a gente pode enfrentar, saber os nossos limites para poder gerir toda essa exigência que a própria profissão tem com as nossas capacidades, né, psíquicas, físicas, mentais, certo? Então, esse é um geral dessa primeira aula, desse assunto, né? Se vocês gostaram da aula, aproveita aí, deixa um like aí pra gente, para dar um retorno, escreva aí o que vocês acharam da aula, o que vocês acharam que faltou pro tema, para contribuir. Se puderem se inscrever no canal também, né, para assim que sair os vídeos também vocês já serem informados e ir dando esse retorno pra gente, para ir melhorando essas aulas, tá? Por enquanto ficamos por aqui e até a próxima.